Para quem vive um pouco mais perto e conhece, sabe que a missão é dura, sabe que está sentado no pior carro da Fórmula 1 atual, neste momento, na fotografia atual. Se não é o pior, às vezes tem um ali empatado que está num final de semana ruim, mas na minha avaliação é o pior carro da Fórmula 1 neste momento. E com um desafio gigante, né? Um companheiro de equipe gigante. É até um fenômeno contraditório o tempo e todo o seu histórico perto dos resultados obtidos dentro da Fórmula 1, mas muito reconhecido por todas as equipes e por todo o circo, né? Por isso que está lá ainda. Até pelo que fez na GP2 e nas 24 horas de Le Mans. Exatamente, né? Pelo que fez em todo o seu histórico, né? É um cara que ninguém tem dúvida. Por isso que eu acho que o Hulk é um cara que está sendo uma excelente referência, então é um gigante do negócio. Por que a gente fala muito isso? Porque chega uma hora que quando a categoria de Fórmula 1, né, para os nossos fãs, amigos, leigos ou mais próximos, temos de tudo aqui na audiência, eu acho que quando a gente fala de Fórmula 1, chega uma hora que o comparativo é direto com o seu companheiro de equipe. Né? Primeiro de olhar o grid. Sim. Então temos 20 carros, eu sou o 20, você é o 19, eu quero ser o 19 e te colocar em 20. Nós somos companheiros, mas somos o principal adversário. Então acho que esse é o desafio do Gabriel, acho que ele está ali iniciando com um cara super experiente, mas está fazendo um bom trabalho. Eu acho que já nessas 5 etapas tiveram alguns altos e baixos, natural da inexperiência, da estreia, de adquirir essa experiência não só com o estudo, não só com os dados, mas eu costumo dizer muito isso, né? Na minha vida, eu acho que eu prezo muito por vivenciar, adquirir a experiência. Eu tenho certeza que ele está fazendo isso da melhor forma possível ali dentro de um cockpit de Fórmula 1, pelos primeiros 5 finais de semana que se passaram, e isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Né? Hoje a gente começa a ver, eu gosto muito de dados, né? A gente começa a ver muitos dados comparativos, já dele com Leclerc no primeiro momento, dele com Russell no primeiro momento, então os caras que já estão consolidados em grandes equipes. Mas eu acho que mais do que comparar isso, eu acho que é olhar para ele, é olhar o que ele tem feito, as pessoas que estão lá próximo estão vendo o comportamento dele, estão observando aquilo que ele tem de capacidade, porque só quem está ali, vivendo, analisando, vendo os gráficos, vendo os stints, sabendo dos problemas que ele está enfrentando, porque hoje um piloto de Fórmula 1 vai para a coletiva e ele não pode falar dos problemas que ele enfrentou, né? Então o cara tem que... você teve problema de freio? Talvez, temos que analisar os dados. Ele não fala, porque ele não pode. Isso é uma verdade, né? Então, mas é óbvio que quem está dentro sabe os problemas que ele está enfrentando, sabe as adversidades dele, e eu acho que ele tem lidado bem com isso. Mas a pressão brasileira é grande. O brasileiro não tem respeito normalmente pelo segundo lugar. Sabemos disso historicamente. Em qualquer esporte. O brasileiro é uma cultura a ser estudada. Nós somos um povo diferente. E então a cobrança é grande, a pressão é grande, a expectativa é grande. E eu falo muito sobre isso, né? Quando você monta expectativas grandes, dependendo dos resultados, as frustrações ficam muito grandes. Então, eu acho que nesse momento ele tem que estar muito forte mentalmente, que me parece ser o caso de observá-lo. Me parece estar bem preparado mentalmente. Pela idade, ele é muito mais maduro do que porventura se esperaria. Muito mais maduro do que se espera. E ele vai virar esse jogo, né? Se ele tiver essa força mental e as oportunidades aparecerem, ele vai virar o jogo. O Mau trouxe a questão dos dados, né? Até pegando aqui a comparação da página Velocidade e Números do nosso amigo Fábio Tarnopolsky. Classificações 4-2, contando a sprint da China, né, para o Hülkenberg. 4-2 em corridas. Em voltas rápidas, o Gabriel está vencendo por 3-2, está equilibrado ali, né, entre os dois companheiros de Sauber, e ambos com um abandono cada. Então, assim, fazendo uma análise breve, nesses 6 duelos, aí a gente inclui esse sprint nos cálculos, reiterando uma vez mais, eu diria que o Bortoleto não está tomando um vareio, diferentemente do que muita gente diz, né, Mamão? Não, concordo com os números, eu gosto dos dados e dos números. Acho que ele está indo bem. O escorregão da estreia da Austrália talvez seja um dos principais agravantes, porque ali o Hulk conseguiu uma pontuação que salvou a Sauber do ano. Quiçá vai ser a pontuação. E que talvez se não tivesse a escorregada do Gabriel, ele também já faria ponto ali. Pela minha leitura da corrida, ele seria 9º ou 10º. Então ele teria feito ali os seus pontos do ano. E que seria fantástico, mas é um detalhe. Mas aí eu a acho capacidade ele teve. Mas aí eu acho que tem uma questão, né? Se as duas Saubers pontuam e o próprio Gabriel pontua,
poderia gerar uma expectativa ainda maior sobre Também. aquilo que a equipe e os dois pilotos poderiam trazer. E Porque tem poderia ser muito ruim. um outro agravante. Na Austrália, é um pouco do que o Mal Mal disse na primeira intervenção dele. Às vezes tem uma outra equipe que está ali brigando com a Sauber pelo posto de pior de cada fim de semana. A Austrália, a Sauber estava um pouco mais próxima. Nos outros fins de semana todos, a gente viu a Sauber bem Mais aquém do resto do grid. Né? Mais distante. É dessa forma que os dados são claros, né? É só a gente olhar ali a performance deles e estão lutando por isso. Mas eu vejo que, pelo menos aquilo que, de novo, aquilo que eles falam, existe uma distância da realidade. Porque é muito protocolar as declarações, né? É muito difícil. Hoje, para você poder dar uma declaração realmente 110% verdadeira, vamos fazer essa análise, você já tem que ser um cara meio que um Hamilton, um Verstappen, um Alonso. Você tem que ser alguém já mais cascudo, com um histórico que isso não vai te prejudicar. E se você tomar uma multa do contrato com a Liberty, também não vai te machucar no bolso, né? Então, assim, você tem que ser um nível que... obviamente o Gabriel ainda não atingiu e tomara que ele venha atingir. Ainda mais a comparação com o Huckenberg, tem 15 anos de Fórmula 1, né? Não tem tô como. dizendo quem é melhor, Não tem quem como, tem né? mais estofo para falar o que Se quer não me falar. falha a memória, Hulk estreou de companheiro do Rubens na Williams. 2010. Então, assim, tem ali comparativos, né? Direto, que o que ele já fez estreando naquele ano, inclusive com a Pole Interlagos. Isso. Então, a minha memória, ela tá aqui ainda, me mostra claramente o potencial de um piloto como o Hülkenberg. E agora com essa super experiência, né? Foi um cara que já saiu do grid, ali no Covid virou o reserva do Covid e o que fez voltou. Pô, não, esse cara não pode ficar de fora, né? Vamos trazer ele para dentro e trouxeram ele tá aí. Então, e uma equipe como a Sauber tá na transição que vai se ter para a Audi. Precisa de um líder assim, né? Com experiência. Não tem jeito. Precisamos da experiência para desenvolvermos o resultado, ou melhor, desenvolvermos o produto para buscarmos o resultado. Mal, a gente vai chegar na Audi. Você citou o deslize na Austrália. Eu queria pegar os episódios específicos do Bortoleto até aqui e até, aproveitando a sua experiência e conhecimento que você tem da carreira do Gabriel, fazer uma análise de pilotagem. Teve um incidente da Austrália, né? Ele tinha alguns problemas de freio pelo conta ao longo da corrida, conforme ele e a própria Sauber admitiram. Depois na China teve aquela rodada na primeira curva, se não me engano, no primeiro setor ali. Na corrida sprint da China ele foi atingido pelo Jack Durham, né? Acabou tendo esse contratempo aí porque o australiano da Alpine não ajudou. Depois corridas muito difíceis, Japão e Bahrein. Estratégias conturbadas, questionáveis. Que vale para a Arábia Saudita também, né? Porque o próprio Jonathan Whitley, agora oficialmente chefe da Sauber, o ex-diretor esportivo da Red Bull, ele fala: a gente fez uma estratégia ali com o safety car esperando um outro safety car e um stint até o final de pneu duro, que não aconteceu, e no fim ele ficou refém do próprio cara que estava mais próximo da estratégia dele, que era, aliás, o Jack Durham também. Sim. O Durham fez a mesma manobra estratégica do Bortoleto no começo, só que ele fez um outro pit, e com o pneu mais novo ele conseguiu passar o Gabriel ali no final da corrida. Você vê o Gabriel com alguma deficiência clara, e aqui não é numa perspectiva negativa. A gente falou do Piastri até antes da gravação, voltaremos a ele. É natural que um piloto novato não tenha o gerenciamento de pneu que tem um Hülkenberg, um Hamilton, um Alonso, e até mesmo aquela ciência do que acontece numa largada e no meio do bolo. Ali quem larga no meio do pelotão está mais sujeito a se ferrar em bom português. Como é que você vê o Bortoleto nesse aspecto, Nanar? Eu vejo ele bem, cara. Eu olho algumas partes dos stints, né? Vamos fazer uma coisa de Fórmula 1. Ela tem que ser muito analisada em janelas, né? Então, para o nosso fã entender os stints, são as janelas. Então, vamos pegar lá uma corrida de 50 voltas, um exemplo. Vamos dividir ela em 5 janelas de 10 voltas. Eu vejo ele bem nessas janelas. É claro que o gerenciamento, a experiência para fazer um melhor gerenciamento de pneu, ele só vai ter passando em cada circuito para entender realmente na prática. Por mais dados que se tem, a Fórmula 1 que tem todos os dados, mas o cara vivenciando, falando, caraca, realmente aqui eu estou na volta 25 desse pneu, aqui nesse asfalto de Jeddah, ou nesse asfalto de Suzuka, ou nesse de Mel, cara, é isso que acontece. Então, quando o cara chega no outro ano, ele tem a sua própria experiência. Então, óbvio que o Gabriel não tem isso ainda, eu já estou fazendo essa consideração para dizer que, na minha avaliação, ele está bem, porque eu vejo ele com algumas janelas bastante forte. Inclusive, nessas corridas, teve janelas que ele descontou muito tempo do Hulk. Sim. Né? Tiveram janelas muito interessantes. Quando você olha ele contra o Hülkenberg, ele veio descontando o tempo. Talvez tenha descontado até um pouco demais e depois faltou um pouco da borracha e aí não conseguiu aquilo que
estava se projetando, mas faz parte da vivência e da experiência que ele vai adquirir, mas eu analiso que ele está bem, sim. Eu vou voltar sempre para aquilo que eu falo de pilotos, né? E que eu trabalho aí ao longo desses últimos mais de 30 anos diretamente com os pilotos de várias idades e de vários momentos de carreira. O que sai do kart, senta no Fórmula a primeira vez, e o que vem da Fórmula 1 para ganhar um Stock Car. Então nós estamos pegando um leque gigantesco com a experiência que eu adquiri nesse tempo. Eu vejo que o detalhe fundamental do Gabriel vai ser o mental. Eu já acredito muito e falei já isso vários bate-papos como esse, podcast ou entrevistas, ou a forma que eu penso de qualquer esportista de alto nível. E o piloto é aqueles que eu tenho experiência. Então eu acho que 90% do resultado do piloto vai ser o momento mental dele. Os outros 10%, na minha avaliação, vai ser tudo aquilo que tem por trás. O equipamento, o lugar certo, a hora certa, o seu dom, o seu talento ou o seu desenvolvimento, a sua disciplina para alcançar o ápice. Porque tem várias coisas que você vê ao longo dessa minha fase. Eu vi pilotos que eu cheguei a achar que talvez esse cara não pudesse ser quem ele se tornou. E outros que achei que fosse ser muito mais e que não se tornaram absolutamente nada perto da perspectiva que se tinha. Sim. Então, por isso que eu deixo esses 10%, mas 90% estando concentrado mental e equilibrado, eu acho que já é mais do que meio do caminho andado aí. Né? Aquilo que eu penso sobre esportistas de alto nível em geral, e eu gosto muito do futebol, faço analogias, mas falando do meu negócio, da minha vida, da minha experiência, o piloto para mim 90% é isso.